Imagine por um instante que sua mente é um jardim. Um espaço silencioso, mas fértil, onde cada pensamento é uma semente. Cada palavra que você repete a si mesmo é a água que nutre ou enfraquece as raízes mais profundas da sua alma. Muitos deixam esse jardim ao abandono. Crescem ervas daninhas, memórias secas, medos como espinhos. Outros, sem perceber, regam diariamente sementes de dúvida, culpa, ressentimento, e se perguntam por que a vida floresce tão pouco por dentro. Mas e se, por uma semana, você cuidasse desse jardim com intenção? E se você, com a delicadeza de quem planta com esperança e a firmeza de quem poda com sabedoria, escolhesse falar consigo mesmo de forma diferente? Não estou falando de mágica, nem de frases prontas e vazias. Estou falando de uma prática antiga, profunda, validada por séculos de experiência humana, a filosofia estoica. Uma filosofia que não promete felicidade instantânea, mas ensina a construir, tijolo por tijolo, uma mente forte, clara e serena, mesmo quando o mundo lá fora desaba. Durante os próximos minutos, você será convidado a olhar para dentro, a reconhecer o poder das palavras que você sussurra no silêncio, aquelas que ninguém escuta, mas que moldam quem você é. Você vai conhecer 12 frases estoicas que não são apenas ideias bonitas. São âncoras. São trilhos em meio à tempestade. São ferramentas para que você pare de viver no piloto automático e comece a responder à vida com consciência. Mas antes de começar, quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Não apenas assista. Participe ativamente deste vídeo. Vá agora até os comentários e escreva: estou cultivando uma nova versão de mim. Esse simples gesto não é só simbólico. É um compromisso silencioso com o seu próprio jardim interior. É como fincar uma placa na terra da sua mente dizendo: aqui, decidi plantar coragem. Aqui, decidi arrancar o medo pela raiz. E se você sentir que essas palavras tocam algo dentro de você, se, de algum modo, sentir que este vídeo poderia ser uma luz para alguém, então curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e ative o sininho. Não se trata apenas de números. Trata-se de formar uma comunidade de pessoas que, como você, estão cansadas de reagir e prontas para viver com intenção. E se ainda não faz parte da nossa tribo, inscreva-se agora no canal Imbatível Estoico. Aqui, cada vídeo é uma conversa sincera. Cada palavra é um passo rumo à liberdade interior. Agora sim, respire fundo. Sinta os pés no chão. O jardim está pronto. Vamos plantar algo novo? Começamos com a primeira semente. Eu escolho responder, não reagir. Eu escolho responder, não reagir. Há uma diferença silenciosa, mas essencial, entre reagir e responder. Reagir é como uma vela ao vento, instável, vulnerável, à mercê das correntes de fora. Responder, por outro lado, é como uma vela protegida por um vidro. Ainda sente a tempestade ao redor, mas permanece acesa. A chama continua porque alguém escolheu cuidar dela. Quantas vezes você já reagiu por impulso? Por raiva, medo, ressentimento? E depois se arrependeu? Talvez tenha levantado a voz sem precisar. Talvez tenha tomado uma decisão às pressas. Talvez tenha se afastado de alguém que amava por orgulho. Em todos esses momentos, a emoção tomou o leme e você foi passageiro da sua própria vida. Os estoicos nos ensinam que entre o estímulo e a ação, existe um espaço. E nesse espaço mora a nossa liberdade. Você não é uma folha ao vento. Dentro de você existe uma pausa sagrada, um intervalo onde você pode respirar, pensar e decidir. Responder é honrar esse espaço. Responder é exercer a verdadeira força. Imagine alguém lhe ofendendo na rua. A primeira faísca é a raiva. Mas logo vem o segundo pensamento: será que vale a pena entregar meu equilíbrio por isso? Essa pergunta já é um passo fora do automático. Responder não é fraqueza. É domínio. É olhar o caos de frente e dizer: hoje, quem escolhe como me comporto sou eu. Muitos acreditam que o mundo nos obriga a agir de certas maneiras. Ele me irritou,
Ela me magoou. Isso me deixou nervoso. Mas não é verdade. Nada tem esse poder, a menos que você o conceda. Responder é dizer não a essa falsa lógica. É respirar fundo antes de devolver uma palavra atravessada. É escrever uma mensagem, ler de novo e apagar. É silenciar quando tudo e você quer gritar. Com o tempo, esse hábito vira um escudo. Você se torna menos inflamável, menos manipulável, mais livre. Hoje, olhe para a sua vida. Quantas dores você poderia ter evitado se tivesse escolhido responder em vez de reagir? E mais importante, quantas pazes ainda pode construir com essa escolha? Repita agora, não apenas com os lábios, mas com a intenção de quem quer mudar de dentro para fora. Eu escolho responder, não reagir. Porque sou livre. Porque sou forte. Porque minha mente é minha. E ninguém mais vai ditar como eu devo viver. 2. Cada obstáculo é uma oportunidade para crescer. Imagine que você está andando por uma trilha em meio à mata fechada. O caminho é estreito, cheio de raízes retorcidas e pedras soltas. De repente, um tronco caído bloqueia sua passagem. Você poderia sentar-se ali, reclamar da sorte, amaldiçoar a árvore, ou pode fazer algo diferente, usar o tronco como degrau. Essa é a essência da mentalidade estoica. A vida não coloca obstáculos para nos punir. Ela os coloca para nos preparar. Cada dor que vivemos, cada desafio que enfrentamos, cada perda que nos atravessa, tudo isso pode ser visto como muro ou como ponte. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que bloqueia o caminho, se torna o caminho. Essa não é uma frase de efeito. É um chamado à coragem. Pense nos momentos difíceis da sua vida. Talvez a morte de alguém querido, uma doença inesperada, uma decepção profunda. Você sobreviveu. E mais do que isso, você mudou. Talvez tenha aprendido a perdoar, a valorizar mais o tempo, a repensar suas prioridades. Os obstáculos nos forjam. Eles tiram nossas máscaras e revelam nossa verdadeira natureza. É na dor que se molda o caráter. É na escassez que nasce a criatividade. É na queda que se aprende a levantar com mais firmeza. Mas para que isso aconteça, é preciso mudar a pergunta. Não se pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Em vez disso, pergunte: para que isso está acontecendo? A primeira pergunta te faz vítima. A segunda te faz aluno. Os estoicos não negavam a dureza da vida, mas escolhiam ver cada adversidade como um convite à sabedoria. O que dói, ensina. O que incomoda, revela. O que desafia, transforma. Sim, há dores que você não escolheria viver, mas já que vieram, não permita que sejam em vão. Hoje, quando algo der errado, lembre-se: essa pedra no caminho pode ser o impulso que te faltava para crescer. Esse não pode ser a direção certa. Esse fim pode ser o início de algo mais verdadeiro. Repita comigo, com firmeza no olhar e paz no peito: cada obstáculo é uma oportunidade para crescer. Eu não sou vítima das minhas circunstâncias. Sou o arquiteto do meu caráter. 3. O passado não me define. O que faço hoje sim. Imagine um livro antigo, com páginas amareladas, cheio de marcas, rabiscos e capítulos inacabados. É o seu passado. Ele está ali. Não pode ser apagado. Mas ele também não escreve as páginas que ainda estão em branco. O erro mais comum que muitos cometem, especialmente com o passar dos anos, é acreditar que a história já está escrita, que já é tarde demais para mudar, que tudo o que poderia ter sido já foi. Mas a verdade é mais generosa do que isso. Você não é o que fez. Você é o que escolhe fazer com o que viveu. Os estoicos nos ensinam que o único tempo que realmente temos é o agora. O passado é memória. O futuro é possibilidade. Mas a ação só vive no presente. Sim, talvez você tenha errado. Quem não errou? Talvez tenha machucado alguém. Ou tenha se deixado levar por medos e arrependimentos. Mas há um detalhe essencial. Se você reconhece isso, já está diferente.
O erro que ensina não é maldição, é lição. Marco Aurélio dizia: não perca tempo debatendo o que é um bom homem. Seja um. A maturidade nos dá um presente silencioso, a capacidade de recomeçar sem ilusão. Você já sabe o que vale e o que não vale a pena. Você já caiu e levantou vezes o suficiente para entender que a culpa só serve se for combustível para a mudança. Nada é mais libertador do que perceber que você pode agir diferente hoje, agora mesmo. Não carregue consigo culpas que já não fazem sentido. Se feriu alguém, peça perdão. Se traiu a si mesmo, recomece. Se perdeu tempo, aproveite o que ainda tem. A cada amanhecer, a vida te entrega uma página em branco. Não importa quantas borradas tenham vindo antes. Você ainda é o autor da sua própria história. E mais, você ainda pode escrever os capítulos mais belos. Porque agora você tem a caneta da sabedoria. Porque agora você escreve com consciência. Repita comigo, não como um consolo, mas como uma convicção. O passado não me define. O que faço hoje sim. Cada dia é uma nova página. E hoje, eu escolho escrever algo que vale a pena ser lembrado. 4. Não preciso da aprovação dos outros. Imagine que você passa a vida inteira diante de um espelho. Mas esse espelho está rachado. Cada trinca representa a opinião de alguém. O que disseram que você devia ser, o que esperavam que você fizesse, o que julgaram ser certo para você. Você olha para o reflexo, mas já não sabe se o que vê é você ou o que os outros projetaram. A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Você não vê as grades, mas sente o peso delas a cada vez que hesita por medo do julgamento. A cada vez que silencia sua verdade para manter um papel. A cada vez que prefere agradar a se respeitar. Os estoicos foram claros quanto a isso. A paz interior não nasce da aceitação externa, mas da coerência com quem você é. Epicteto advertiu: se quiser melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado. Porque crescer é romper com expectativas alheias. E viver com autenticidade, muitas vezes, incomoda quem vive de aparência. A maturidade tem um dom precioso. Ela nos revela o que realmente importa. Aos 20, queremos aplausos. Aos 40, buscamos respeito. Aos 50 ou mais, ansiamos por algo mais simples, mais essencial: paz de espírito. E a paz de espírito não combina com máscaras. Ela floresce na liberdade de ser quem se é, ainda que isso custe o desconforto de alguns. Você pode ser justo, generoso, honesto. E ainda assim, alguém vai te criticar. Então por que gastar sua energia tentando caber no molde de todos? Você não precisa ser aceito por todos. Precisa apenas ser aceito por si mesmo. Há uma força profunda em caminhar sozinho por um tempo, se isso significar caminhar com verdade. Porque, aos poucos, o caminho se enche de quem te vê de verdade. De quem não se assusta com suas sombras nem exige que você finja luz constante. Hoje, permita-se sair do espelho rachado. E olhe, pela primeira vez, diretamente para si. Sem filtro. Sem censura. Sem vergonha. Repita comigo, com leveza e firmeza: não preciso da aprovação dos outros. Prefiro ser rejeitado por ser fiel a mim, do que ser aplaudido por trair quem sou. 5. Sou mais forte do que imagino. Você já viu uma corrente sendo forjada? Ela nasce do fogo e da pressão. O metal, antes bruto, vai sendo moldado com golpes repetidos. A cada batida, torna-se mais firme, mais resistente. Assim também é o seu caráter. Ele não foi forjado nos dias fáceis, mas nas noites longas, nas perdas silenciosas, nas vezes em que você pensou que não suportaria, mas suportou. Quantas vezes, olhando para trás, você se espanta com o que superou? Aquela dor que parecia insuportável, aquela notícia que tirou o chão, aquela fase em que tudo desabou. Mas você está aqui, não por sorte, mas por força. Os estoicos sabiam: a resiliência não é um dom, é um treinamento. Ela nasce quando, mesmo sem vontade, você dá mais um passo.
Quando escolhe continuar mesmo cansado. Quando prefere levantar ao invés de se afundar. Marco Aurélio dizia: o fogo intenso faz o aço mais forte. E você é esse aço. O mundo moderno nos faz acreditar que força é não sentir. Mas os estoicos nos ensinam o contrário. Força é sentir e não se perder nisso. É chorar sem vergonha. É cair sem desistir. É temer e seguir mesmo assim. Talvez você não se veja como alguém forte. Talvez porque sua força não tenha sido barulhenta. Ela não gritou, não apareceu nas redes sociais, não rendeu aplausos. Mas foi ali, na rotina silenciosa, no cuidado com quem você ama, no recomeço diário, que ela se manifestou. Você é mais forte do que imagina. Porque ainda está aqui. Porque ainda acredita, mesmo que machucado. Porque ainda busca crescer, mesmo após tanto. Hoje, quando algo te desafiar, lembre-se da sua história. Ela é feita de superações que só você conhece. Ela é prova viva de que você já venceu antes. E vencerá de novo. Repita comigo, com o peito aberto e a cabeça erguida. Sou mais forte do que imagino. Não me quebro. Não desisto. Transformei cada dor em aço. E sigo, mais firme, mais inteiro, mais meu. 6. Não desperdiço energia com o que não controlo. Imagine alguém tentando segurar o vento com as mãos. Por mais que se esforce, o vento escapa, sopra por entre os dedos, e da tentativa de ser domado. E ainda assim, é isso que muitos de nós fazemos todos os dias. Tentamos controlar o clima, as pessoas, as reações, o passado, o futuro. E nos frustramos, nos cansamos, nos perdemos. Os estoicos nos oferecem uma chave simples, mas transformadora. Saber diferenciar o que está nas nossas mãos do que não está. Essa distinção muda tudo. Você não pode impedir a chuva, mas pode abrir o guarda-chuva. Você não pode controlar o que o outro sente, mas pode escolher não carregar a dor que não é sua. Você não pode mudar o que aconteceu ontem, mas pode mudar como se posiciona diante disso hoje. Epicteto foi direto. De algumas coisas temos controle, de outras, não. A sabedoria está em saber a diferença. Essa sabedoria evita desgastes desnecessários. Evita brigas sem sentido. Evita noites mal dormidas por aquilo que você jamais poderia ter evitado. Veja, quando você foca no que não pode controlar, alimenta a ansiedade. Mas quando foca no que está nas suas mãos, seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas, alimenta a paz. É como um jardim. Você não controla a chuva, nem o sol, mas pode preparar a terra, escolher as sementes e cuidar com amor. O resto vem com o tempo. Muitas pessoas passam uma vida inteira lutando contra o inevitável. Querem mudar o passado. Querem que todos gostem delas. Querem que a realidade se curve aos seus desejos. E esquecem que a verdadeira liberdade não está em comandar o mundo, mas em não ser comandado por ele. Hoje, diante de algo que te preocupa, pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, libere. Não por indiferença, mas por sabedoria. Cada minuto que você gasta se angustiando com o incontrolável é um minuto a menos para cuidar do que realmente importa. Repita comigo, com leveza, com maturidade, com serenidade. Não desperdiço energia com o que não controlo. Foco no que está ao meu alcance. E isso me dá paz. 7. Não preciso de mais para ser feliz. A gratidão me basta. Imagine uma xícara de café cheia até a borda. Qualquer gota a mais, por melhor que seja, transborda. E ainda assim, muitas pessoas vivem como se essa xícara estivesse eternamente vazia. Sempre querendo mais. Mais sucesso. Mais coisas. Mais reconhecimento. Mas quanto mais buscam, menos sentem. Os estoicos nos lembram: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais do que precisa. O desejo constante é uma estrada sem fim. Quando alcança algo, já quer o próximo. Quando conquista, já quer manter. E o coração vive inquieto,
como um viajante que nunca descansa. A felicidade, ao contrário do que vendem por aí, não está em ter tudo. Está em perceber o que já se tem. A saúde que hoje parece comum pode ser o sonho de alguém em um leito. O teto que abriga sua noite é luxo para quem dorme nas calçadas. A presença de alguém ao seu lado um dia será lembrança. Se você parar e observar com sinceridade, vai perceber que há muito pelo que agradecer. A gratidão não é conformismo. Ela não impede o crescimento. Ela apenas muda o ponto de partida. Em vez de buscar com vazio, você caminha com plenitude. É como olhar um jardim. Em vez de lamentar a flor que ainda não nasceu, você aprecia as que já estão desabrochando. Os estoicos não negavam o desejo, mas nos ensinavam a não sermos escravos dele. Porque quem é escravo do mais, nunca descansa. Quem cultiva a gratidão, encontra paz mesmo no simples. Em tempos de redes sociais, comparações e pressa, a gratidão é um ato de rebeldia. É dizer, não preciso de mais. Preciso de menos ruído e mais presença. Hoje, olhe ao seu redor. Respire fundo. Toque algo que é seu. Observe algo que você construiu. Pense em alguém que te ama. E perceba, a vida já te deu muito. Repita comigo, com o coração calmo e os olhos abertos. Não preciso de mais para ser feliz. Agradeço o que tenho. E encontro plenitude naquilo que já floresceu. 8. Minhas emoções não me controlam. Eu as observo. As emoções são como nuvens no céu da mente. Elas vêm, mudam de forma, às vezes escurecem tudo, mas nenhuma delas permanece para sempre. E no entanto, muitos vivem como se fossem as nuvens. Se sentem tristes, acreditam que são a tristeza. Se sentem raiva, se confundem com ela. Se sentem medo, paralisam como se fossem o próprio medo. Mas você não é o tempo. Você é o céu. As emoções passam. Você permanece. Os estoicos não defendiam uma vida sem sentir. Ao contrário do que muitos pensam, eles não eram contra as emoções. Eram contra ser escravizado por elas. Sêneca dizia, o verdadeiro poder não está em não sentir, mas em não ser dominado. E isso se aprende com prática. Quando a raiva te invadir, observe-a. Quando a tristeza chegar, acolha, mas não construa casa nela. Quando a ansiedade aparecer, respire, questione-a. Essa ameaça é real? Ou é só um pensamento? Você não precisa reprimir, mas também não precisa obedecer. Cada emoção que surge é como uma criança batendo a porta. Ela quer atenção, mas cabe a você decidir se vai deixá-la entrar, sentar-se à mesa e dirigir sua vida. Observar é o primeiro passo para libertar-se. É dizer, eu vejo que estou com medo, mas não deixarei o medo decidir por mim. Eu percebo que estou magoado, mas escolho não descontar no outro. Eu sinto a tristeza, mas não serei definido por ela. Pessoas maduras não são as que não sentem. São as que sabem sentir com consciência. Isso é sabedoria emocional. Não negar a tempestade, mas não soltar o leme por causa dela. Hoje, preste atenção ao seu mundo interno. Note os movimentos sutis do seu coração, as tensões do corpo, os pensamentos que voltam sempre ao mesmo lugar. Não lute contra eles. Observe, como quem olha o céu e sabe, até a nuvem mais escura passa. Repita comigo, com leveza e coragem. Minhas emoções não me controlam. Eu as observo. Eu não sou minha raiva. Eu não sou minha tristeza. Eu sou o céu que permanece, silencioso, firme, inteiro. 9. Nada externo me fere sem meu consentimento. Imagine que alguém te lança uma pedra. Ela voa em sua direção, rápida, fria, bruta. Mas você tem duas escolhas: pegá-la com as mãos e segurá-la junto ao peito, ou deixá-la cair no chão. As palavras duras, as críticas injustas, os olhares de reprovação, são essas pedras. E o que dói nem sempre é o que foi dito, mas o significado que você escolhe dar àquilo. Os estoicos foram claros. Não são os fatos que nos ferem,
mas as interpretações que fazemos deles. Epicteto afirmou: se alguém te ofende, é porque você aceitou a ofensa. E isso não significa ser indiferente. Significa ter poder. O poder de não se tornar uma esponja emocional, que absorve tudo o que jogam. Ou assim, uma rocha firme, que sente o impacto, mas permanece no lugar. Quando alguém te critica, você pode reagir com raiva, se justificar, se machucar. Ou pode fazer uma pausa e perguntar: essa crítica diz mais sobre mim ou sobre quem a fez? Nem tudo que te dizem é verdade. Nem todo olhar torto merece sua energia. Nem toda ofensa precisa ser carregada como um fardo. Você é livre para escolher o que entra no seu mundo interno. Livre para dizer: isso não me pertence. Essa liberdade é silenciosa, mas poderosa. Ela não grita. Ela não ataca. Ela apenas te afasta do drama alheio e te aproxima da sua paz. Lembre-se: o que os outros dizem de você pertence a eles. O que você faz com isso pertence a você. Você não é obrigado a tomar para si cada julgamento, cada desaprovação, cada ruído do mundo. Você pode escolher o silêncio, o olhar calmo, a resposta que não se dá, e seguir. Hoje, quando algo ou alguém tentar te atingir, faça esse exercício. Imagine a pedra voando. E você, com serenidade, apenas abrindo a mão. Ela cai. Não te fere. Você segue. Repita comigo, com firmeza e liberdade: nada externo me fere sem meu consentimento. Não aceito o que não me serve. Minha paz não está à venda. E meu coração não é território de invasão. 10. O medo é uma ilusão. Você já andou por um corredor escuro à noite? A luz apagada, os móveis projetando sombras estranhas. De repente, um casaco pendurado parece um monstro. Seu coração acelera. A respiração falha. Mas ao acender a luz, você percebe: era só um casaco. Assim é o medo. Ele cresce na escuridão da mente. Alimenta-se do desconhecido. Amplifica cenários que ainda nem aconteceram. Os estoicos sabiam: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca escreveu isso séculos atrás, e ainda hoje, essa frase ecoa como uma lâmpada que se acende no meio do escuro. A maior parte dos medos que temos nunca se concretiza. Tememos perder, fracassar, ser rejeitados, ficar sós. Mas quantas dessas coisas realmente aconteceram? E quantas vezes, mesmo quando aconteceram, você descobriu que era capaz de suportar? O medo é um mensageiro. Ele diz: cuidado. Mas não é um rei. Não precisa governar suas decisões. Quando você age apesar do medo, ele perde força. Quando você enfrenta aquilo que tanto evitava, percebe que o monstro era sombra, não substância. Veja, o medo paralisa quando você escuta sem questionar. Quase enfraquece quando você pergunta: essa ameaça é real? Ou é uma suposição? Isso está acontecendo agora? Ou é só um isso criado pela minha mente? Agir é o antídoto. Mesmo que com passos curtos, trêmulos. A coragem não é a ausência de medo. É a escolha de seguir com ele ao lado, mas não no comando. Pessoas maduras conhecem o medo de perto. Ele muda de forma com os anos. Na juventude, é o medo de falhar. Na velhice, é o medo de perder o tempo que resta. Mas em todas as fases, a resposta é a mesma: viver com presença. Hoje, olhe para o medo seu, não para alimentá-lo, mas para desmascará-lo. Acenda a luz da consciência. Veja o casaco pendurado. Agradeça ao medo por alertar, e então, siga sem ele. Repita comigo, com coragem tranquila: o medo é uma ilusão. Não deixo que ele dite meus passos. A realidade é mais leve do que meus pensamentos. E meu caminho começa com o primeiro passo, mesmo que com medo. 11. Cada dia é uma nova oportunidade. Imagine o amanhecer como uma tela em branco. O sol, como um pincel silencioso, riscando o céu com tons de esperança. Mesmo que a noite anterior tenha sido turbulenta,
O novo dia não pergunta sobre isso. Ele simplesmente nasce, oferece sua luz e sussurra: quer tentar de novo? Muitas pessoas caminham arrastando o ontem como se fosse um fardo eterno. Erro, arrependimento, promessas não cumpridas, palavras ditas no calor do impulso. O passado se transforma em corrente. Mas os estoicos nos lembram: o único tempo que existe de fato é o agora. Marco Aurélio escreveu: o que realmente importa é o que você faz neste momento. O passado já aconteceu. O futuro ainda não veio. Mas hoje é oportunidade pura. Você pode ter se perdido ontem, mas hoje pode se reencontrar. Pode ter desistido de algo, mas hoje pode tentar de novo. Pode ter falado o que não devia, mas hoje pode pedir perdão. Pode ter se esquecido de si, mas hoje pode se lembrar. Não espere circunstâncias perfeitas. Elas raramente chegam. A vida é construída em meio à imperfeição, entre erros e recomeços. E é justamente quem já errou muito que tem mais material para crescer. Quem já caiu sabe melhor onde firmar o pé. Quem já chorou sabe o valor de um sorriso. Pense em quantas pessoas você admira. A maioria não chegou onde está por causa de perfeição, mas por causa da constância. Porque aprenderam a começar de novo, todos os dias. Hoje, você tem essa chance. Não é preciso mudar o mundo, mas você pode mudar o modo como fala consigo mesmo. Pode mudar uma atitude. Pode mudar um pensamento. Pode plantar algo novo, mesmo em solo antigo. O importante não é o ritmo, é o movimento. Repita comigo, com alma renovada e olhos voltados para a luz. Cada dia é uma nova oportunidade. Hoje posso ser melhor que ontem. E essa é a única comparação que importa. O tempo não volta, mas a intenção de viver bem pode começar agora. 12. A disciplina me dá liberdade. Imagine um cavalo selvagem correndo solto no campo. Ele é belo, veloz, cheio de energia. Mas sem rédeas, ele se perde. Corre em círculos, se machuca nos espinhos, se cansa sem chegar a lugar nenhum. Agora imagine esse mesmo cavalo com rédeas firmes, conduzido com respeito e clareza. Ele corre, mas tem direção. Tem força, mas também tem foco. Assim é a disciplina. Muitos confundem liberdade com fazer o que se quer, quando se quer, como se quer. Mas isso, muitas vezes, é só escravidão disfarçada. Escravidão do desejo, da preguiça, do impulso, do depois eu faço. A verdadeira liberdade, os estoicos nos mostram, vem do domínio próprio. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. É manter o compromisso mesmo quando ninguém está olhando. É dizer não ao fácil para dizer sim ao essencial. Epicteto foi direto. Ninguém é livre se não domina a si mesmo. E veja, a disciplina não é rigidez. Ela é cuidado. É construir um ritmo que sustenta seus valores. É escolher o longo prazo em vez do alívio imediato. Quantas vezes você deixou algo importante para depois? E esse depois nunca chegou? Quantas promessas fez a si mesmo que foram quebradas, não por maldade, mas por falta de estrutura? A disciplina resgata a confiança em si. Cada vez que você cumpre o que prometeu, mesmo que pequeno, você se fortalece. Cada vez que escolhe o certo, mesmo que seja o mais difícil, você prova a si mesmo que está no comando. E isso, com o tempo, vira liberdade. A liberdade de não ser mais refém da procrastinação. A liberdade de viver com intenção. A liberdade de olhar para trás e sentir orgulho do caminho trilhado. Não precisa ser perfeito. Basta ser constante. Basta aparecer. Mesmo nos dias cinzentos, mesmo quando a vontade falha. Hoje, escolha um gesto. Um pequeno ato que honre quem você quer ser. E repita esse gesto amanhã. E depois. E verá que, passo a passo, constrói-se uma vida com direção. Repita comigo, com firmeza e clareza. A disciplina me dá liberdade. Não vivo à mercê do impulso. Sou o cavaleiro da minha jornada. E cada passo firme me aproxima da vida que escolhi viver.
Se você chegou até aqui, quero que saiba. Você já fez mais do que a maioria. Porque parou, escutou, olhou para dentro com honestidade. Vivemos em um mundo onde todos correm, opinam, acumulam. Mas poucos, muito poucos, se sentam consigo mesmos e perguntam: que tipo de vida estou construindo com os pensamentos que repito? Durante esta jornada, você caminhou comigo por 12 passos, 12 frases, 12 pequenas portas que se abrem para um caminho maior. Talvez, à primeira vista, pareçam simples, mas se você permitir que elas ecoem, elas podem transformar seu jeito de reagir, de sentir, de escolher. Não reagir com impulso. Ver o obstáculo como mestre. Soltar o peso do passado. Desapegar da opinião alheia. Reconhecer sua força. Focar no que está ao seu alcance. Agradecer o que já tem. Observar suas emoções. Não se ferir por palavras vazias. Desconstruir o medo. Começar de novo, hoje. E praticar, com disciplina, o que importa. Essas frases são mais que conselhos. São ferramentas de reconstrução interior. E não há idade, dor ou história que impeça alguém de usá-las. Pense em sua vida como um bosque. Alguns caminhos já estão gastos, você os percorreu tantas vezes que já sabe aonde levam. Mas e se você trilhasse uma nova trilha? Mesmo que estreita, mesmo que com mato alto, talvez ela te leve a um lugar mais silencioso, mais seu. Porque o estoicismo não é sobre controlar tudo. É sobre não ser controlado por nada. Nem pelo medo, nem pelos outros, nem pelas emoções passageiras. É sobre viver com clareza, com firmeza, com alma leve, mesmo em tempos pesados. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, se, em algum momento, você se reconheceu nestas palavras, então eu te convido, com humildade e gratidão, deixe um comentário dizendo qual das frases mais falou com você. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja em silêncio, precisando de um novo começo. Curta para que o YouTube entregue esta mensagem a quem mais precisa. E inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Aqui, toda semana, continuamos essa conversa sobre a arte de viver com mais sabedoria e menos sofrimento. Não estamos buscando perfeição. Estamos, juntos, cultivando lucidez. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar com uma frase, uma semente, um passo. E amanhã, ao despertar, que você se lembre. Você já tem tudo o que precisa para viver com mais força, mais paz e mais verdade. Basta escolher o próximo pensamento. Até o próximo vídeo. E até o próximo passo da sua jornada.